A paz do Senhor, irmãos. Quero louvar a Deus nesta noite por mais uma oportunidade de estarmos aqui pela segunda vez, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Convite pelo meu amigo que me antecedeu aqui, pastor Fabiano, amigos de longas datas. Deus abençoe teu ministério, sua esposa, seus filhos. Estou acompanhado da minha esposa missionária Georgia. Agregamos ali na igreja IPCOM, pastor presidente, pastor Fábio e a pastora Juliana. Amém, irmãos? É muito notória a presença de Deus aqui nesta noite. Pastor Fabiano é de raiz, homem de oração, de essência. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez nesta noite, amém? Para não ficar aí minhas palavras, livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Irmãos, que presença gostosa que eu estava sentindo ali atrás. A graça me tomou ali, se louvou que parou, louvou que pelo último, misericórdia. Livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 18. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, apenas o versículo de número 18. Amém, irmãos? Está escrito assim a palavra do Senhor. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Amém, irmãos? Assenta dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pequeno versículo que acabamos de ler não é um versículo isolado. Ele é complemento de todo um texto. Texto esse que fala a respeito do profeta Elias. Profeta esse ao qual o Senhor vai levantar nos tempos de Acabe e nos tempos de Jezabel. Todos sabem, ou quem não sabe, Acabe é um dos piores reis de Israel. Ele casa-se com Jezabel, que é filha de Etibaal, e eles juntos vão levar Israel à idolatria. Eles juntos vão levar Israel à imoralidade, quebrando assim uma aliança para com Deus. E é neste momento que Deus vai levantar o profeta Elias, que é considerado por Acabe um perturbador de Israel. Aleluia! Há os profetas dessa época que haviam se dobrado a Jezabel, que já haviam sentado à sua mesa, mas também havia alguns profetas que, escondido na cisterna, comia pão, bebia água, mas não se dobrava diante das circunstâncias. É certo que Jezabel está tentando implantar e conseguiu, entre aspas, implantar dentro de, aleluia, de Israel o culto a Baal. O culto a Baal. Como eu disse, já havia alguns que haviam se dobrado. Já havia alguns que estavam comendo a sua mesa. Eram tempos difíceis. Era um tempo, aleluia, difícil. Aleluia. E faz-me lembrar que o tempo que nós estamos vivendo é tempos difíceis. Tempo esse que alguns já se dobraram. Tempo esse que alguns já se venderam. Ora, a gente precisa entender que o tempo passa. A gente precisa entender que o homem muda. A gente precisa entender que o século passa. A gente precisa entender que Faraó passa, rei passa, mas a palavra de Deus ainda continua sendo a mesma. Eu ainda acredito que ainda há profeta, aleluia, em Israel. Eu ainda acredito, em meio ao mundo corrompido, ainda tem crente, aleluia, raiz, aqueles que guardam princípio, que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, tempos trabalhosos. Quando eu falo de tempos trabalhosos, não é como o meu trabalho 12 por 36. É tempo de apostasia. Os mais estudiosos, o pastor Fabiano, diz que a igreja está vivendo
a noite escatológica. A noite escatológica é a confusão teológica, assim dizendo, aonde a desvalorização da palavra, aonde a apostasia. A igreja está caminhando para a vida de Cristo. E há muitos que começaram junto conosco na caminhada, já se venderam. Só tem nome de que vive, mas está morto. Mas eu louvo a Deus, irmão, aleluia, por esta igreja. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Fabiano, que eu conheço há anos. Ainda continua na mesma essência e na mesma humildade. Continua nos mesmos princípios, defendendo a bandeira do Evangelho. E é isso que Deus está procurando. Um povo, aleluia, que ainda come pão, ainda bebe água, mas guarda princípio, que ia pregar a palavra genuína de Cristo. E nós estamos vivendo em tempos difíceis. Elias acabara de sair do Monte Carmelo. Tendo ele saído do Monte Carmelo, o texto diz que ele vai receber um mensageiro da parte de Jezabel. Mensageiro este que vai até Elias dizendo que Jezabel tiraria a sua vida. Ele recebendo aquela mensagem, o texto diz que ele vai para Berseba e se despede do seu moço. E o texto diz que ele vai para o deserto, caminho de um dia. Chegando no deserto, ele acha um pé de zimbro. E o texto diz que ele vai deitar sobre aquele pé de zimbro e vai indagar a Deus dizendo: chega, basta. Não sou melhor do que os meus pais. E o texto diz que ele pede a morte. Mas perceba como começa o texto, com uma mensagem de Jezabel. Jezabel aqui simboliza o adversário, Satanás. E a gente precisa entender, quando o diabo não vem, ele envia o mensageiro. Quando, aleluia, Elias recebe essa mensagem, o texto diz que ele foge. Como eu disse, quando o diabo não vem, ele envia o teu mensageiro. Só que a gente precisa entender que cão que late não morde. Possa ser que Satanás, aleluia, lançou uma palavra contra a tua vida. Deus está dizendo: não vai passar de ameaça. Não vai passar de ameaça contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua vida. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite que não vai passar de ameaça. Só que ele recebe essa ameaça de morte e o texto diz que ele foge para Berseba. E a gente precisa entender isso aqui, que o lugar que Deus te estabeleceu, nenhuma ameaça pode te tirar. Aquela porta que Deus abriu lá, nenhuma calúnia pode te tirar de lá. O ministério que Deus te deu, alô, Satanás não vai tirar. É Deus dizendo nesta noite que o lugar que Ele te colocou, aleluia, ninguém te tira de lá. Mesmo debaixo de ameaça, mesmo debaixo de calúnia, não saia do lugar que Deus te estabeleceu. Não saia. Elias recebe essa mensagem e o texto diz que ele foge. Quantas pessoas fugindo da chamada, da responsabilidade? Quantas pessoas fugindo do seu chamado? Provérbio 24, versículo de número 10. Se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ele recebe essa ameaça e o texto diz que ele foge. É Deus dizendo aqui nesta noite: não foge, aleluia, do lugar que eu te coloquei. Não saia do estabelecimento, seja ele qual for, pequeno,
ou grande, se Deus te colocou, fique lá. Elias foge para Berseba, se despede do seu moço e caminho de um dia para o deserto. Chegando no deserto, ele vai pedir a Deus a morte. É o profeta Elias, irmãos, pedindo a Deus a morte. É um profeta de renome, que surge dizendo que, segundo a sua palavra, não haveria chuva. É o profeta Elias, que após, aleluia, dizer, segundo as suas palavras, ouve de Deus, vai para o Jordão, bebe do Jordão, e tem outra, o corvo vai te sustentar. É o profeta Elias que, secando-se a fonte, ele recebe outra mensagem de Deus, vai, aleluia, Serepta. É o profeta Elias que ora e fogo de Deus cai do céu. Mas parece, pastor Fabiano, que eu vejo a depressão querendo tomar o coração de Elias, porque uma pessoa depressiva, ela pede a morte, sente vontade de morrer, e quem não está livre disso? Mas nesta noite, nenhuma depressão vai fazer você fugir da chamada. Nesta noite, nenhuma depressão vai fazer você pedir para morrer. É o que de renome, irmão. Quem nunca na caminhada sentiu vontade de parar ou pediu até a morte? Isso é jornada do crente. Mas qual é o segredo? Não parar e perseverar. A depressão vai querer tomar conta das nossas vidas, mas a gente precisa permanecer firme e constante na presença do Senhor. Ele foge para o deserto, pede a Deus a morte, e o texto diz que Deus vai enviar um anjo. Vai enviar um anjo para despertar Elias, porque Elias quer a morte e Elias está cansado. Ora, se Elias quer morrer, pastor Fabiano, ele não precisa fugir da ameaça de morte, ele ficava e morria. Às vezes a gente fica meio confuso, sem direção, sem visão. Mas Deus, aleluia, está dizendo, quando esse momento vir, vai para o teu quarto de oração, pede a Deus que abra a tua visão. Não deixe o diabo confundir a tua mente, não deixe o diabo embaraçar a tua mente, aleluia. Isso é coisa de Satanás, e quando Satanás nos embaraça na sua teia, a gente sente ânsia de morte, aleluia. Olha o que está acontecendo com Elias. Uma pessoa depressiva pede a morte, e uma pessoa depressiva, ela só quer saber de deitar e dormir. Olha o que está acontecendo com Elias. E infelizmente a gente está vivendo em tempos assim. Irmão, se eu fosse contar por mim, eu não estaria aqui nesta noite por causa do cansaço físico. Mas se a gente quer morar no céu, tem que haver perseverança. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Todo dia o cansaço vem, todo dia a frieza vem, mas a gente tem que ser mais forte do que a frieza. A gente precisa matar a carne e fortalecer o espírito. Porque você vê crente vencido por Satanás, porque você, entre aspas, olha para uma pessoa que outrora era uma brasa tirada do altar e agora se corrompeu, porque deixou a frieza espiritual tomar conta dela, deixou o cansaço tomar conta dela. Mas em nome de Jesus, irmão, aqui estão os remanescentes, aleluia, luta e reluta para permanecer na videira que é Cristo, porque a qualquer momento Jesus pode estar voltando para arrebatar a sua igreja. Elias, ele pede a morte. Elias está dormindo, e a Bíblia diz que o anjo desperta ele e diz: Elias, come desse pão, bebe desta água,
Ele come o pão, ele bebe a água, mas ele volta a dormir. Ele volta a dormir. A gente vem para o culto na terça, vem para o culto domingo, come o pão, bebe a água, mas dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Mas a tua perseverança, a nossa perseverança, a igreja que Jesus chamou para triunfar, ela está esperando o noivo ataviado. E a gente, aleluia, diante de tanta frieza, ainda há azeite em nossa lamparina. Ainda há azeite em nossa lamparina. Come pão, bebe água, se fortalece, porque o tempo de descanso não é aqui na terra. Não é tempo ainda de descansar. Não é tempo de apostasar da fé. Ainda não é tempo, aleluia, de a gente ficar cocheando em dois pensamentos. É tempo, segundo o apóstolo Paulo, pregar essa palavra de dia, de noite. É tempo de a igreja se levantar. Quem está comigo nesta noite, nesta palavra? Não é tempo de descansar. Ele come o pão, bebe a água e volta a dormir. Só que mais uma vez, isso aqui é lindo, mais uma vez, Deus envia um anjo para dizer para Elias: come desse pão, bebe desta água, porque muito grande é a sua caminhada. Tem um louvor que diz assim, ó: é porque ele não desiste de você, meu filho. Eu entro no meio da guerra só para te ajudar. Tem momento em nossa vida que a gente quer desistir. Deus envia diante de Elias 2 anjos para o despertar. Eu vejo um Deus, pastor Fabiano, na ânsia de não querer perder uma alma sequer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É Deus dizendo nesta noite: eu nem que tenho que enviar o anjo 2 vezes para te despertar. Eu não quero te perder para Satanás, eu não quero te perder para este mundo. A voz do céu está bradando no teu ouvido nesta noite. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste dessa igreja. Ele não desiste de você. E o texto diz que quando ele come o pão, ele bebe a água, ele vai caminhar, caminho de 40 dias e 40 noites. E o texto diz que ele vai para uma caverna. Elias está passando por um período de depressão. Esse período de depressão que o mundo vive, ou que às vezes bate na nossa porta, a gente quer negligenciar a chamada. Elias, entre aspas, está negligenciando a chamada, está fugindo. Segundo, ele pede a morte. Terceiro, ele quer descansar. Só que Deus é persistente com ele. E agora ele vai para a caverna. Irmão, caverna é lugar tenebroso, aonde dorme morcego, aonde dorme urso e leões. Caverna não foi feito por ser humano. Deus nos chamou, aleluia, como ser vivente para habitar e povoar a terra. É Satanás que quer nos levar para a caverna, lugar escuro, tenebroso. Mas nesta noite o Espírito de fortaleza vai te fortalecer e você não vai entrar para esta caverna. Você não vai entrar para essa caverna. Elias vai para a caverna. Chegando na caverna, o texto diz que veio um vento ventoso e Elias sai, porque Elias achara que Deus estava no fogo, no vento. O texto diz que vem um terremoto e Elias também sai, porque achara que Deus estava no terremoto. O texto diz que veio um fogo.
E Elias sai, porque Elias achava que Deus estava no fogo. Só que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Será que Elias estava sem discernimento de espírito? Não. Há quem diga, pastor Fabiano, que Elias está sem discernimento de espírito, mas ele não está. Porque Elias sabe que quando Deus quer falar ou quando Deus quer agir, Deus também age e fala por intermédio de vento. Êxodo capítulo 14, se não me falha a memória, soprou-se um vento chamado oriental a noite toda, e chegou de manhã, o mar se abriu. Elias sabia que Deus também fala ou age por intermédio do vento. Veio um terremoto, Elias sai. Elias está sem visão? Não. Elias sabe que Deus também fala, quando quer agir, fala por intermédio de terremoto. Números capítulo 16, versículo de número 30, Deus abriu a terra e engoliu quem estava duvidando, aleluia, que Deus falava com Moisés. Quando veio o fogo, Elias sai, Elias está sem discernimento de Deus? Não. Elias sabia que quando Deus quer agir, ou quando Deus quer falar, ele também fala por intermédio do fogo. Lembra quem guiou o povo de Israel com uma coluna de fogo de noite para guiar e para aquecer o povo de Israel? Elias não estava sem discernimento de Deus. Só que Deus queria algo diferente com Elias. E é quando a gente entra na igreja, a gente precisa estar atento a isso. Porque a gente quer o vento de Atos, capítulo de número 2. A gente quer o terremoto, aleluia. A gente quer o terremoto, aleluia, de Atos, capítulo de número 16. A gente quer o fogo, aleluia. Mas a gente precisa entender que quando a gente entra aqui nesta noite, ele pode falar por você por intermédio do vento. Já viu o crente marchando? Parece que a terra vai se abrir, parece um terremoto de Deus. E eu já ouvi isso aqui nesta noite. Quem não quer o fogo do Pentecoste? Mas se Deus quiser falar, ele também fala manso e suave ao nosso coração, porque quando esse Deus fala, move céu, move a terra. Elias não está sem discernimento de espírito, e ele sai, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz delicada, mansa e suave, e Deus falando: Elias, o que tu fazes aí? O texto diz que Elias disse para Deus: tem sido zeloso com a sua palavra, só eu escapei. E a gente precisa entender algo nesse texto, que não é só a gente que se curvou diante das circunstâncias, ainda há profeta de Deus. Só eu fui zeloso. Isso é perigoso quando a gente coloca o eu. Mas eu glorifico a Deus, aleluia, que aqui tem um povo que sabe, aleluia, a essência da humildade. E quando a gente reconhece isso, sabemos, aleluia, que não só tem eu de crente zeloso, ainda há homens e mulheres zelosos pela palavra de Deus, que não se curvaram. Elias está cheio de eu escapei, mas mentira. Ainda tinha homens comendo pão, bebendo água em cisterna. Irmãos, a gente está vivendo esse tempo de eu. Mas eu glorifico a Deus que aqui não entra isso. Aqui o grande eu é o grande eu sou, aquele que opera, aquele que faz. Eu glorifico a Deus, aleluia, irmão, que toda vez que aqui entro, tem a essência do Espírito de Deus. Pode até ser o pastor regente e presidente, mas quem manda aqui é o Espírito Santo, e ele sabe disso. Só eu escapei, fui zeloso. Aí Deus fala com ele: Elias,
ainda há 7.000 que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Deus fala com Elias para ele voltar, ungir na Síria e também ungir diante de Israel um novo rei. E Deus, possa ser que Deus fale a palavra mais dura para Elias, uma palavra de confronto. E se tem uma coisa que arranca a nossa estrutura, é a palavra de confronto. Qual foi o confronto, aleluia, de Deus para com Elias? Qual foi? Volta, unge a Eliseu em seu lugar. Irmão, isso é doloroso. Isso é doloroso demais, pastor Fabiano. É como Deus dissesse assim, Fabiano, pastor Fabiano, vai e unge o teu filho a pastor presidente. Se a gente não for humilde e ter discernimento de espírito, a gente vai indagar a Deus e brigar com Deus. Parece que foi a palavra mais dura que Elias recebeu. Tu vai colocar alguém em teu lugar. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem que ter esse discernimento. Que o nosso melhor lugar, o melhor destaque não é aqui, nessa terra, é na eternidade. E tem pessoas brigando por cargo. Não querem perder o cargo. Não querem sair de frente, mas se Deus quiser tirar, Ele tira. Para levantar alguém aí. Não aqui, que eu louvo a Deus que vocês estão bem servido de pastor. Mas tem pessoas que estão perdendo a salvação por causa de ordem eclesiástica. Irmão, não seria essa mensagem que eu iria pregar. Eu ia pregar sobre o centurião de Cafarnaum. Mas eu não poderia trazer outra palavra a não ser essa, porque Deus confirmou na boca do pastor e na boca da missionária. Volta! Unge a Eliseu no seu lugar. Tem pessoas perdendo salvação por causa de ordem eclesiástica. Eu saí do meu lugar de presidente. Aqui não, tá, irmãos? Louvo a Deus pela vida do pastor Fabiano, conheço na íntegra. Mas tem pessoas perdendo salvação. Se eu não for o pastor presidente, eu saio de lá. Se eu não sou o pastor presidente, dirigente, eu saio de lá. O que vale mais? A ordem eclesiástica ou a salvação? Isso tudo vai ficar. Só vai subir o louvor e a adoração, irmão. A ordem eclesiástica vai ficar. Vai ter o peso da chamada, isso vai ter. Mas eu louvo a Deus que ainda há uma geração que não está preocupado com o diaconato, zela por isso e zela mesmo. Não está preocupado com o evangelista, nem com o pastor, mas está preocupado com salvação. Porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa própria salvação. A mensagem de afronta vem diante de Elias, volta. O texto não diz que ele indagou, mas ele voltou pelo mesmo caminho. O texto não diz se o ciclo de Elias fechou. O texto não diz. Quando ele volta, aí eu acredito que o ciclo não tinha fechado. Irmão, quando o ciclo fecha, é tempo de armar a tenda e ir, pastor Fabiano. A gente tem esse entendimento. Quando Elias volta, a gente precisa entender que o ciclo dele não tinha acabado. Mas o medo tomou conta de Elias. O medo da morte. E Jesus vai alertar sobre a morte. Jesus vai alertar sobre a morte. Que aquele que quer salvar a tua vida por amor dele, perdê-la-á. Mas aquele que quer guardar a sua vida, também perdê-la-á. Quem é salvo em Cristo não pode ter medo da morte, porque sabe para onde a tua alma vai. Aí a gente precisa entender que ele volta. Quando ele volta, é que o ciclo dele não tinha acabado, mas o medo tomou conta da vida dele e falou mais alto. O medo não pode tomar conta das nossas vidas, porque quando o medo toma conta das nossas vidas, a gente tem até medo de pregar e medo de louvar. Medo pode até fazer parte do nosso currículo, mas ele não pode nos dominar. Enquanto Pedro estava caminhando olhando para Jesus,
Ele estava indo bem, mas quando ele sentiu medo, ele afundou. Cuidado que o medo pode te afundar. Cuidado que o medo pode arrancar a chamada de Deus na tua vida. Deus está dizendo nesta noite, aleluia, vença esse medo. Vença esse medo. Jadiel tem medo de dar um passo, tenho medo de me batizar, tenho medo da chamada. Não fica com medo não, porque quem te chamou é maior, te sustenta. Quem te chamou manda no céu, manda na terra. Ele é mais poderoso do que qualquer tipo de ameaça. Ele volta. Ele vai fazer segundo o que o Senhor falou com ele. Vai ungir Eliseu em seu lugar. Aí Deus chama ele. Fica de pé, irmãos. Aí ele vai ter que passar a tua chamada para Eliseu. Ele vai ter que passar a chamada dele para Eliseu. Porque a obra de Deus continua. Sai o Jadir, mas a obra continua. A obra não pode parar. O ciclo da igreja ainda não se fechou. Mas vai haver um dia que vai se fechar. E Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ele voltou porque o ciclo não havia fechado. É Deus dizendo: o Deus que começou a boa obra, Ele quer terminar na tua vida. Eu não sei o que te fez, aleluia, fugir da chamada de Deus. Mas Deus está te chamando mais uma vez para a responsabilidade. Talvez possa ter pessoas aqui nesta noite que estão fugindo da chamada por causa do medo. Medo de alguém te apontar que você errou, que você fez isso, que você fez aquilo. Mas o Espírito Santo está te dando uma chacoalhada nesta noite e dizendo: maior foi aquele que te chamou para terminar a boa obra. Aí o ciclo dele se fecha. Ele vai entregar o recado de Deus. Todos conhecem o texto. Atravessa o Jordão junto com Eliseu. Deus leva ele ao céu e a capa de Elias cai. Isso aqui é lindo e eu vou fechar aqui. Se era para a capa ficar com Elias, com Eliseu, por que o próprio Elias não deixou que Eliseu pegasse a capa na terra? Mas a capa teve que cair do céu. Porque capa fala de autoridade. E a autoridade que o homem dá aqui na terra, o homem vem e tira. A autoridade vem de cima, a capa vem de cima. A capa Eliseu não recebe da terra, mas recebe de cima. Há uma capa descendo de Deus sobre a tua vida nesta noite. E essa capa não vem da terra, essa capa vem de cima. E calapa, céu e calapa. É essa autoridade que a gente vai sair daqui nesta noite. Não é uma autoridade que vem da terra, pastor Fabiano. É uma autoridade que vem do céu. Quando ele é levado ao céu, a capa cai. Melhor, a capa desce. Repete comigo: a capa desce. A capa não cai, a capa desce. Porque eu aprendi domingo passado, pregando na minha igreja, desceu na hora. Tudo aquilo que cai não presta. Só serve aquilo que desce. Salmo 133. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão. Satanás caiu do céu. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. Então tudo aquilo que cai não presta, só serve aquilo que desce. E a capa de Elias desceu da onde? Do céu. Porque a autoridade que Deus nos dá não vem da terra, vem do céu. Pega isso aqui, porque isso aqui é lindo nesta noite. Eu quero orar por esta palavra. E eu quero louvar a Deus por esta igreja, amém, irmãos? Irmãos, como eu senti a presença de Deus ali no meu cantinho. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como é gostosa a presença de Deus aqui neste lugar.
Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Glória, glória. Esse lugar é glória. Como é gostoso. Esse lugar é glória. Glória, há uma glória de Deus descendo aqui nesta noite. Há uma glória de Deus descendo aqui nesta noite. Se eu fosse você, eu abraçava essa glória. Se eu fosse você, eu pegava essa autoridade. Essa autoridade vai fazer você caminhar. Essa autoridade vai fazer você vencer o medo. Amém, irmãos? Eu quero orar por esta palavra e agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Coloque a mão na direção do seu coração e vamos orar por esta palavra. Amantíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado por estar aqui nesta noite juntamente com a sua igreja, com o pastor Fabiano, a sua esposa, os seus filhos, as suas membresias, meu Pai. Deus, quão grande é a tua presença aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Essa palavra que Deus está à procura de quantidade, não de qualidade. Isso é um jargão errado. Mas eu creio que aqui vai ter quantidade com qualidade, pastor Fabiano. Esse lugar vai ficar pequeno, pastor Fabiano. Vai. Porque desde quando eu entrei aqui, irmão, eu não sei de onde vai vir, mas eu não vejo a igreja aqui nesse lugar. Eu vejo a igreja num lugar grande, com quantidade e qualidade. Pastor Fabiano, pega aqui de Deus com quantidade e qualidade. Me perdoe, eu falei, isso é um jargão errado, que Deus não quer quantidade, mas qualidade. Deus quer quantidade com qualidade. Repete, Deus quer quantidade. Repete, Deus quer quantidade com qualidade. Deus quer quantidade com qualidade. Porque enquanto a gente vai, aleluia, povoar, aleluia, o céu, isso é válido para Deus. Desde o momento que eu entrei, começou o culto, irmãos. Pastor Fabiano, eu não vi essa igreja aqui, eu vi essa igreja num galpão. E às vezes você pergunta assim, Senhor, mas e o recurso? Ué, a igreja é do homem ou é do Deus? A igreja é de Deus, pastor Fabiano. E eu não vejo essa igreja aqui, eu vejo essa igreja num templo maior. Eu vejo essa igreja num templo maior. Pastor Fabiano cuidando de vida juntamente com a sua esposa. Vida decaída, prostrada que estava lá fora. Amor entre o coração um dos outros vão abraçar, enquanto muitos não querem mais abraçar. Porque muitos para aí fora é o dom, é aquilo que a pessoa tem. Mas eu conheço a vida do pastor Fabiano junto com a sua esposa, que estão preocupados com vida. Eu vejo Deus, aleluia, dando uma unção tão grande de graça e de sabedoria para os dois, que vão entrar pessoas caídas, desprezadas para a sociedade, vão passar pelo discipulado, vão ser tratados. Quem olhava dizia, mas era ele. É ele mesmo, porque foi tratado primeiro pelo Espírito Santo e depois pelo anjo da igreja. Irmão, esta é a palavra que eu deixo para a igreja nesta noite. Quem acredita nisso, pega o seu instrumento de 10 cordas e dê a melhor salva de palma que ele possa receber nesta noite.